Olá, boa tarde, 1h36. Iniciamos agora a edição desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, do Gazeta Entrevista. Hoje estamos ao vivo, eu peço aí, Laércio, apertar o biloto e apresentar as formas como as pessoas podem acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem várias formas aí, no Facebook, no Instagram, você pode acompanhar ao vivo o Gazeta Entrevista e você pode contribuir também. A sua pergunta é importante, a sua observação é importante, porque ajuda a qualificar o debate. Eu sempre peço a ajuda do telespectador, porque, enfim, o telespectador é muito melhor informado e pode lembrar de detalhes que às vezes escapam ao apresentador, não é? E hoje nós vamos continuar o debate aqui no programa sobre educação. Ontem nós conversamos com a reitora da Universidade Federal do Acre, a professora Guida Aquino, e com o pró-reitor de planejamento, também da Universidade Federal do Acre, o professor Alexandre Ride. Hoje nós estamos aqui com a reitora do IFAC, Instituto Federal do Acre, a professora Rosana Cavalcante dos Santos, e o Biracir Dantas, que é o pró-reitor de planejamento do IFAC também. Professora Rosana e professor Biracir, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, o telespectador já está acompanhando desde algum tempo esse aperreio dos reitores em torno dessa conduta do governo federal. Eu queria saber, professora, de forma muito prática, o impacto dessa medida para o IFAC, porque o IFAC, eu posso até avaliar errado, mas a impressão que eu tenho é que ele tem uma capilaridade maior do que a UFAC no interior do estado. Não sei se erro, mas a presença do IFAC com mais unidades do que comparado ao FAC. Como é que vai ficar agora com essa postura do governo federal, professora? Perfeito. Então, obrigada pelo espaço. O IFAC tem 6 campi, 2 em Rio Branco e 1 em cada regional do estado. Então, realmente, temos uma capilaridade grande. Com esse momento conturbado que a gente vive, primeiro no dia 28, com o bloqueio no limite de empenho, ou seja, olha, instituições de ensino, vocês não podem gastar. Depois, no dia 1º, olha, agora, mesmo que a gente dê limite, vocês não têm dinheiro para gastar. É um absurdo. Primeiro, porque isso acontecer no apagar das luzes, e lembrando que a gente já sofreu um grande corte, no caso do IFAC, 1.600.000 em junho deste ano. E o que isso impacta diretamente? Toda uma programação que foi feita ao longo do ano. Agora, o que não tem precedentes, Itaã, é o que aconteceu agora. Eu sou uma gestora experiente, eu estou 8 anos à frente da gestão do IFAC. Eu nunca vi isso. Então, ao apagar das luzes, todas aquelas, inclusive, ações que já tinham sido feitas, é assim, ó, já foi feito, agora deve ser pago. Rasparam o caixa, não ficou nada. Não existe recurso para pagar o estagiário, a alimentação do aluno. Não existe recurso para pagar diárias e passagens, nem imaginar que isso nem existe mais, né, os 44 do segundo tempo. Luz, água, internet, serviços, segurança, absolutamente nada. Na Universidade Federal do Acre, os trabalhadores terceirizados somam 240 famílias. No IFAC, quantos são? Perfeito. Então, o impacto não é só na comunidade, ou seja, servidores, né, que vão deixar de fazer algum curso, ou todos os estudantes que não vão receber alimentação, ou não vão fazer nenhuma atividade já programada. A gente também está falando de dezenas e dezenas e dezenas de famílias. E aí corresponde a mais ou menos 150 terceirizados. Famílias, pessoas que vão deixar de receber o seu pagamento, né, porque são terceirizados. O IFAC tem que pagar a empresa para a empresa repassar. Por conta desse corte. Não existe, o caixa está zerado, não tem como fazer o repasse do pagamento. E alguém poderia falar, e os salários dos servidores? Sabe por que não foi retirado? Porque aí seria contra a lei. Porque senão, porque daria aí, seria preso quem fez isso.
né? E também deixar bem claro que no primeiro momento foi o MEC que cortou o limite de empenho, mas agora quem tirou o dinheiro, o recurso, foi o Ministério da Economia. Pois é. No primeiro momento, vou lembrar que a resposta burocrática que foi dada ali naquela danação que foi cometida no dia do jogo do Brasil, ali a explicação consequente foi o seguinte: não, olha, cada ministério que decide, não foi essa a explicação? Que decide em quais cantos vai cortar. Aí depois agora o próprio Ministério da Economia faz. E eu vou lembrar aqui, professor, que o IFAC, me parece que lá do Cruzeiro do Sul, foi um dos institutos federais que foi destaque no país no que se refere à gestão, né? O próprio IFAC, o Instituto Federal do Acre não foi destaque nacional em relação à gestão? Sim, na verdade é toda a estrutura, toda a estrutura, né? do não IFAC. Tem um campus específico, né? Sim. Todo ano o TCU avalia as instituições, não é? Ah, exatamente, foi uma avaliação do Tribunal de Contas da União. 14º no Brasil, ou seja, excelência na sua gestão, na administração dos seus recursos. Inclusive, hoje a gente não tem nenhuma obra parada. Então, a gente fez o bom uso do nosso planejamento. Mas sabe o que realmente me incomoda? É dizer que o governo federal aumentou a sua arrecadação. Se aumentou a arrecadação, por que está tendo corte? Má gestão. Professor Biraci, nos socorra, que eu queria que o senhor fizesse uma diferenciação entre o orçamentário e o financeiro, exatamente. Porque às vezes a gente confunde isso. Quem não é acostumado com a gestão pública, às vezes não entende o absurdo que aconteceu porque não sabe diferenciar isso aí. Vamos lá, vou tentar explicar de uma forma bem prática. Primeiramente, boa tarde, telespectadores. Agradecer aqui o espaço, enfatizar novamente o espaço que vocês estão dando para a gente esclarecer a sociedade do que está acontecendo. Bom, basicamente é o seguinte: o que é o empenho, por exemplo, que é o orçamentário? O empenho, aí a gente tendo empenho como orçamento, é como se uma instituição recebesse 12 cheques. Certo. Cada cheque um mês do ano. Cada cheque um mês do ano. Beleza. Recebeu o cheque, só que quando você entrega o cheque para um fornecedor, para ele ir lá no banco trocar o cheque, ele precisa ter o dinheiro depositado lá no banco. Esse dinheiro depositado no banco é o financeiro. Então, o orçamento nada mais é que os cheques que a gente tem, 12 cheques por mês, digamos assim. E aí, com esses cheques, eu vou empenhando e vou dando para cada fornecedor. E esse cheque é combinado no ano anterior, né? Olha, no ano que vem, vocês vão ter 12 cheques. Cada cheque com tanto. Não é isso, professor? Exatamente. Então, no começo do ano é 1/18avos, mas para simplificar, a gente pode dizer que são 1/12avos, ou seja, são 12 cheques, um por mês, né? Então, certo. Todo mês 1/12avos. Então, um cheque no mês de janeiro, fevereiro, março, assim, um cheque até chegar em dezembro. Só que quando chegou em dezembro, tá lá a pessoa com o cheque na mão, vai no caixa para receber. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Isso é um pedaço. Só que o que é pior do que isso? Eles tiraram o equivalente a mais de um cheque. Eles tiraram um cheque desse do talão para fechar o mês de dezembro. Se você for analisar o corte que a gente teve em junho, que a professora Rosana acabou de citar, 1.600.000, mais um bloqueio de 2.100, nós já temos aí 3.700 de recurso que a gente não pode utilizar durante o ano, que estava programado e a gente não pode utilizar. A gente deixou de fazer um evento científico por conta desse corte de 1.600.000, porque ele não ia caber, e deixamos de fazer uma série de ações junto aos campi, nos municípios, inclusive em outros municípios que fazem parte das regionais dos campi, justamente porque a gente não tinha recurso suficiente para custear. E agora a gente não tem recurso suficiente, por exemplo, para fazer a mudança da reitoria, que o prédio está quase pronto, a gente tem que mudar ou no final deste ano ou no início do ano que vem, e a gente não vai poder contratar a empresa de mudança, nem o que chama Moving, que é uma espécie de empresa de segurança para fazer o transporte do nosso data center. Então a gente está inviabilizado de mudar, além dessas questões de pagamento de inadimplência que a gente vai ter com vigilância, limpeza, estagiários, bolsa de aluno, eu não posso renovar os contratos que eu tenho para renovar agora em dezembro. Dá em torno de 127 mil, por exemplo. Eu posso perder contrato também. Vocês estão prevendo algum tipo de chuva de processos contra o IFAC em função desses atrasos? Isso está na agenda de vocês? Vocês estão se preparando para isso? Por enquanto a gente não está preocupado com isso, mas nosso procurador já está atento a isso e já tá trabalhando na estratégia para receber esses processos, né? Então, porque assim, como o processo é via judicial, então normalmente é notificado primeiro a Procuradoria-Geral, né? E depois é distribuído para ele apreciar e orientar, porque na verdade normalmente não é ele que faz a defesa, é o pessoal do que chama contencioso da Procuradoria-Geral da União. Então, a gente já está preparando aí as informações caso a gente seja acionado na justiça para que a gente envie
tempestivamente, né? Bom, é impressionante, o IFAC é um caso interessante porque você tem uma instituição que o próprio governo entendeu que foi uma das excelências na gestão, então os servidores do IFAC conquistaram um espaço, né, de excelência na gestão e, como diz o Matuto, professora, a paga é essa. Você falou tudo. Ano passado eu vim aqui dar a boa notícia, inclusive a gente tinha acabado de receber né, a informação de que nós teríamos a nossa nota máxima na avaliação, né, do MEC, nota 5, no nosso recredenciamento. Recredenciamento é exatamente isso, é dizer, olha, vocês executam muito bem o recurso e todas as políticas são contempladas com esse mínimo recurso que vocês têm. E aí, hoje eu falando, inclusive hoje, tá, a gente está com todos os nossos gestores agora, reunido, todo mundo do interior, para a gente poder falar exatamente sobre isso. Porque não foram só as contas do passado que a gente não vai pagar, as do futuro também. Porque o Bira vai poder explicar até melhor, eles mexeram na LOA deste ano, né, retirando, bloqueando 2 milhões e 100. Que eu não entendi, o seu raciocínio, no que a senhora falou ainda há pouco que se atrasasse o salário dos servidores, quem fez isso poderia ir preso. Isso. E quem mexe, inclusive, na LOA, isso não é um crime de responsabilidade, não, professor? São dois aspectos aí, porque o que é que acontece? Você divide a lei orçamentária anual em duas partes. Uma de despesas obrigatórias, que aí nós estamos falando de salários e outras despesas obrigatórias como dívida pública, que não é o nosso caso, que o IFAC não tem dívida pública e isso é mais gerenciado pelo Ministério da Economia. Mas salários é uma despesa obrigatória, então é muito mais grave você atrasar uma despesa obrigatória do que atrasar a outra parte da despesa, que é a despesa discricionária. E a despesa discricionária é essa que a gente paga a manutenção da instituição, paga a vigilância, paga a luz, paga a água. E aí tem assistência estudantil que a gente paga a bolsa dos alunos. Então, todas essas ações orçamentárias compõem essa despesa discricionária. Entendo. Em que pese as despesas discricionárias, elas são responsáveis por garantir a prestação de serviço na ponta, né? Então, você imagina, vocês estão no processo de mudança ali para a antiga escola antigo colégio agrícola, antiga escola da floresta, e agora vocês vão tomar de conta daquilo ali, né? Quer dizer, imagine o impacto disso, né? Perfeito. Então, com relação ao salário dos servidores, é a lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa. O governo seria enquadrado nisso. Então, ele não mexe no salário do servidor, mas limpa o caixa com relação aos outros serviços que a gente presta à sociedade. O que é um crime? O que é um crime porque a gente está falando de famílias. Famílias que não vão receber. E como é que a gente... E o nosso estagiário, que está lá, inclusive agora, fazendo o seu trabalho. Então, é óbvio que eu estou extremamente indignada. Fico realmente muito triste. A gente está mudando para uma estrutura, inclusive na Transacriana, 450 hectares. Todo mundo sabe que quando o governo do estado passou esse espaço para o IFAC, ele estava totalmente deteriorado. Nós reconstruímos tudo. Está lindo, perfeito. Com ajuda, sim, emendas parlamentares e um pouco de orçamento nosso, que é muito pouco. Mas, enfim, a gente está para inaugurar agora e olha que coisa estranha, né? A gente não pode porque não tem como pagar a mudança. Mas o que é mais absurdo é a questão da reitoria. Hoje, a gente paga pelo aluguel dos 2 prédios para acomodar 160 servidores da reitoria, que é o administrativo, R$1 milhão, tá? Que a gente, se mudando para o novo espaço, é R$1 milhão que vai ser investido dentro da própria instituição. Né? Com projetos de pesquisa, você viu o Biraci falar de um evento científico de uma grande magnitude que nós tivemos que fazer virtualmente, porque a gente não tinha como bancá-lo presencialmente. Então é R$1 milhão que pode ser investido e que a gente vai ter que continuar pagando até que a gente consiga recursos para poder se mudar. É surreal, é surreal. Bom, eu vou fazer um intervalo agora. Agora eu acho que o que está faltando nessa nossa conversa, desde ontem, eu senti na conversa de ontem que também faltou um pouco isso, é nós darmos nomes aos bois. Eu acho que essa raspagem nos cofres dos institutos e universidades federais tem nome. E a gente precisa dizer de quem é a mão. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.